Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui nosso webinar. Estamos só esperando um ajuste aqui, mas de qualquer forma, bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Salvador. Eu, juntamente com o Marco Antônio, aqui da Ellipse, vamos apresentar para vocês os conceitos, né, do Ellipse Flex Control. A ideia aqui é a gente fazer uma apresentação sobre as características do produto, e vocês também vão poder colocar perguntas, né? E nós vamos poder responder ao final do webinar, tá? Bom, então, a Ellipse é uma empresa, um pouquinho antes de falar sobre a Ellipse, né? A Ellipse é uma empresa, como a maioria de vocês deve conhecer, né? Mas para quem não conhece, a Ellipse é uma empresa brasileira, né? Estamos presentes em diversos países, tendo principalmente atividade aqui no Brasil, através dos nossos 5 escritórios e um escritório em Taiwan, e atuamos com soluções de automação, gerência de processos, né? Estamos aí no mercado há mais de 30 anos, com mais de 50 mil sistemas instalados. Esse aqui é um panorama sobre a Ellipse. Temos clientes em diversos tipos de segmentos, né? Principalmente na área de energia, mas também temos clientes em diversos tipos de processos, mais variados, né, tipos de clientes. E atuamos em diversos tipos de segmentos. Então, esse slide aqui mostra um pouquinho, atuamos desde a transformação digital, processos industriais, indústria 4.0, aplicações de IoT, internet das coisas, prédios inteligentes, painéis solares, né, aplicações de energia renováveis, infraestrutura de redes, gerenciamento de data centers, hospitais, tratamento de água e esgoto, distribuição de água e esgoto, principalmente na área de geração, transmissão, distribuição de energia, agricultura, alimentos e também na parte de transportes. Os principais produtos da Ellipse, muitos vocês já devem conhecer, né? O Ellipse E3, que seria o carro-chefe da Ellipse, que é o nosso sistema de supervisão e controle. O Ellipse Power, que é um sistema SCADA específico para a área de energia elétrica. O Ellipse Flex Control, que nós vamos detalhar para vocês hoje, e também outros tipos de aplicações, como o Gateway, né, que é para troca de conversões de protocolos, o Ellipse Alarm Manager, que é para fazer a gestão de alarmes coletados por esses sistemas, o Ellipse Mobile, que é nosso aplicativo, né, para levar os dispositivos móveis, toda essa parte de visualização de indicadores, inclusive até a parte de comandos, captura de dados não instrumentados, né, coleta de dados manuais. O Ellipse Plant Manager, que é a nossa plataforma de gestão de dados de tempo real. E o Ellipse F4, que trabalha na parte de programação e controle da produção em tempo real. Tá ok? Bom, então a nossa agenda hoje é falar um pouquinho do contexto de mercado, das soluções de controle industrial, né? E depois falar um pouco do Flex Control, como é que ele funciona, configurações, funcionalidades. Vamos dar alguns exemplos e ter o espaço para responder as perguntas, tá ok? Que vocês podem ir, como eu falei, colocando ao longo do webinar. Bom, então, tudo começa com uma necessidade que a gente sabe que os sistemas de controle industrial, eu vou aqui utilizar a sigla ICS, né, que não é conhecida por todo mundo, mas que significa Industrial Control System, que dá uma abrangência maior para aplicações em geral de controle industrial, tá? Não somente sistema SCADA, pode ser um DCS,
pode ser vários tipos, né, de aplicações industriais. Então, vamos usar esse nome aqui de ICS, né? E a gente sabe que um ICS, ele é customizado para cada tipo de aplicação de cada cliente. E essa customização, ela pode levar a caminhos que são definidos durante a execução de um projeto. E muitas vezes esse caminho pode ser feito de uma forma que leva a um excesso de customização, né? Então, muitas vezes acontece atraso no desenvolvimento do projeto, temos, às vezes, dificuldade de integração, tá? O custo pode sair do previsto, né? Porque com esse excesso de customização, você se perde ali na quantidade de coisas que precisam ser customizadas, né? E há uma clara degradação da qualidade do sistema como um todo, né? Da qualidade para o cliente final, além de ter também manutenções complicadas e caras, né? E o nosso objetivo aqui, então, é oferecer uma ferramenta que possa controlar esses riscos, né? Oferecendo, por exemplo, uma possibilidade de você ter um desenvolvimento fácil, sob controle, ter uma integração boa, uma padronização, né, da programação do controlador e também da forma como isso é desenvolvido no seu ICS, né? Ter os custos sob controle, ter uma autonomia e ação sobre o processo, preservar a qualidade do sistema e ter uma facilidade de operação e manutenção, além de você ter também uma livre escolha dos controladores, porque a gente sabe que muitas vezes esses benefícios são atingidos quando você casa ali o fornecedor do software sendo o mesmo fornecedor dos controladores, né? Então, a nossa ideia é oferecer esses benefícios com a vantagem de você poder escolher o controlador que você quiser. E, aliado a isso tudo, ainda um armazenamento e tratamento inteligente das informações. Esse é a nossa proposição. Então, a gente sabe que para desenvolvimento de né, para você, a aquisição de um ICS nos dias de hoje, existem algumas opções, né? A opção, vamos dizer assim, mais comum é a utilização de um sistema SCADA, e o sistema SCADA ele tem um custo mais baixo em comparação com outras soluções, porém, você tem que desenvolver toda a engenharia, né? Então, tanto a forma como você vai fazer o programa do controlador, como você vai desenvolver o software SCADA, né? Isso tudo tem um custo de engenharia alto. Na outra ponta, a gente sabe que para certos tipos de processos, o DCS é uma escolha que tem um custo mais alto, porém ele já tem pouca engenharia para ser desenvolvida, né? Então ele já tem muitas coisas prontas, né? E no meio do caminho aqui, a gente tem alguns sistemas híbridos, que são chamados sistemas que não são originalmente DCS, né? Mas que eles também têm um custo alto e mesmo assim não entregam assim tanta coisa pronta. Você tem que desenvolver muita engenharia. Tá? Então, a nossa proposta com o Flex Control é justamente se posicionar numa oferta de CS que tenha um custo abaixo dos sistemas híbridos, mas que tenha pouca engenharia para ser desenvolvida. E dessa forma, você vai conseguir, então, uma qualidade e menos riscos, né? Maior qualidade e menor risco no desenvolvimento desse projeto. Então, agora falando, então, o que é o Flex Control, né? Então, ele é uma plataforma de supervisão e controle, é um sistema SCADA que está, então, integrado aos principais controladores de mercado. Ele pode ser utilizado em uma grande variedade de tipos de processos e conta com uma espécie de engenharia pronta, ou seja, a gente oferece um caminho para a construção de aplicações ECS que vai, então, minimizar esses riscos e conseguir, então, te proporcionar uma forma de controlar os teus custos e ter essa qualidade do sistema. Como é que a gente faz isso? Através de uma série de interfaces e bibliotecas padronizadas para os controladores. Então, ou seja, a gente tem uma área de troca de dados com os controladores que é customizável, mas é padronizada, além de bibliotecas, né, para fazer as principais funções nesses controladores. O sistema oferece uma modelagem de objetos e o endereçamento automático de tags. Então, conforme você vai
criando o sistema, ele vai endereçando e modelando o sistema automaticamente, sem você ter que fazer isso manualmente, né? Ele também conta com um histórico de mudanças de configurações, ou seja, você vai poder controlar as suas versões da configuração do sistema. Além disso, você pode, inclusive, restaurar uma configuração anterior, né? Então, você tem essa rastreabilidade e também pode retornar uma versão anterior, caso isso seja necessário por algum motivo. O sistema também oferece faceplates nativos para operação, para uso, né, tanto através da interface de configuração do Flex Control como nas telas de processo, para você não ter que desenvolver esses faceplates, e também uma integração nativa com o historiador, no caso com o nosso EPM, que ele vai fazer essas funções então, de armazenamento, análise e geração de KPIs do processo. Ok? Então, agora eu passo a palavra para o Marco Antônio, e ele vai continuar com vocês com mais detalhes sobre configuração e funcionalidades. Bom dia a todos. Então, eu vou assumir agora essa parte de configuração e funcionalidades do Flex Control. O Flex Control, então, ele parte como base da sua estrutura de modelagem do seu processo, o apoio em 7 entidades. Essas 7 entidades, nós realizamos estudos e chegamos até esses 7 objetos, que através deles nós conseguimos modelar qualquer processo contínuo e semi-contínuo com o Flex Control. Então, nós temos como objeto para modelagem controlador, analógicas, equipamentos, digitais, malhas de controle, totalizadores e parâmetros. Para os 6 últimos, tirando o controlador, nós temos então blocos de programação com programações padronizadas para serem configuradas dentro do controlador. Através dessa programação padronizada do controlador, o Flex Control gera a nossa estrutura de dados do nosso processo e através dessa estrutura de dados do processo, nós podemos apontar objetos de tela, por exemplo, displays, para visualizar as informações desses objetos cadastrados que representam o nosso processo e através também desses mesmos displays, nós podemos chamar, como o Marcelo comentou no slide anterior, as faceplates automáticas e nativas do Flex Control de operação. Através dessas faceplates, nós conseguimos visualizar os valores das informações em tempo real, seus valores históricos e também, no caso de algumas faceplates, realizar ações nos equipamentos e entidades do Flex Control. Atualmente, o Flex Control ele está integrado aos controladores da Rockwell e Siemens, e em análise para desenvolvimentos futuros aos controladores da GE, Schneider e Altus. Então, como funciona o fluxo de configuração do Flex Control? Então, a gente parte na configuração do Flex Control na programação do controlador. Dentro dessa programação do controlador, nós utilizamos então os programas padronizados da Ellipse, fornecidos pela Ellipse, para fazer a programação do controlador de forma padronizada. E nessa programação, o foco principal é fazer a reserva dos espaços de cada entidade que será utilizado para fazer a modelagem do nosso processo. Então, separamos dentro do controlador os espaços de cada uma das entidades. Para a modelagem do processo, nós podemos ter um controlador ou mais cadastrados no Flex Control. Na segunda etapa, nós fazemos a configuração do Flex Control com o controlador. Nesta fase, então, nós configuramos no Flex Control quais são os controladores que foram programados com a estrutura padronizada do Flex Control e ensinamos ao Flex Control como foi organizado as entidades de memória dentro do controlador para cada entidade. Então, nessa fase, nós mostramos e ensinamos ao Flex Control quais os controladores pertencem ao processo e como estão organizadas as entidades para que ele encontre estes objetos reservados no controlador. Na próxima etapa, nós fazemos o cadastro e parametrização efetivo das entidades que serão utilizadas para o nosso processo. Então, nesta fase, em runtime, com nossa aplicação em execução, nós acessamos o ambiente de cadastro do Flex Control e realizamos, então, a adição das entidades que serão realmente utilizadas para a modelagem do nosso processo. Então, nos passos anteriores, nós fizemos a reserva do espaço de memória do controlador para o número de entidades que aquele controlador vai trabalhar
E agora, nessa parte de cadastro, nós usamos efetivamente aquele espaço reservado, onde podemos cadastrar as entidades do nosso processo como analógicas, parâmetros, digitais e outras entidades. Aqui temos um exemplo de um cadastro da entidade de equipamento. Então, um equipamento do Flex Control, a entidade de equipamento no Flex Control, ela pode ser composta de diversas informações, né? Um equipamento ele pode ser uma máquina, ele pode ser uma esteira ou uma máquina mais robusta do seu processo, tá? Dentro desse equipamento, nós podemos ter comandos, estados, defeitos, intertravamentos, alertas, permissivos, informações analógicas e parâmetros de operação. Depois de realizado o cadastro dessa entidade no Flex Control, à direita podemos visualizar que o Flex Control vai gerar de forma automática os dados de processo deste equipamento cadastrado e também a conexão ao controlador. Com o cadastro das nossas entidades do nosso processo, nós passamos agora para a configuração das nossas telas de operação. Nesta etapa, nós então modelamos nossa tela de processo utilizando os objetos que foram gerados de forma automática pelo Flex Control. E para fazer essa modelagem da nossa tela de processo, podemos fazer uso da biblioteca de alto desempenho visual, High Performance, que já vem integrada de forma nativa ao Flex Control. E também, nos nossos objetos de processo, como vimos no slide anterior, nós podemos fazer uso da chamada das telas das faceplates automáticas de operação do Flex Control, onde aqui neste exemplo, destacado em vermelho, temos a tela de operação da nossa bomba do nosso processo de tratamento de água. E a última etapa, a quinta etapa, é a geração da inteligência operacional do nosso processo. Então, com a integração nativa e automática do Flex Control ao EPM, podemos realizar o armazenamento das informações das entidades do nosso processo de forma automática pela interface de runtime do Flex Control, e com a gravação dos dados no EPM, podemos ter diversas análises do nosso processo, avaliações, gerações de indicadores, e essas informações da nossa planta agregam demais informação, riqueza e dados para a tomada da nossa decisão para o nosso processo. Então, este é o fluxo básico de configuração do Flex Control, partindo então da programação do controlador até a geração dos nossos relatórios, e indicadores de processo. E o Flex Control também conta com funções adicionais, começando pelo template de configuração. O template de configuração permite salvar uma configuração de uma entidade e replicar a outra, diretamente pela interface do Flex Control, de forma bem rápida e intuitiva. O recurso de exportar e importar permite fazer configurações da base de objetos do Flex Control de uma aplicação para outra, agilizando assim a configuração de novas estruturas de processo com o Flex Control. Com o controle de versões, nós podemos realizar, nós guardamos, armazenamos todas as mudanças que são feitas para os objetos do Flex Control. Essas mudanças são armazenadas na base de arquivos do Flex Control e conforme podemos ver na imagem à esquerda, nós podemos acessar todas as mudanças que uma determinada entidade já sofreu no Flex Control e na interface de tela abaixo, destacada em amarelo, podemos ver as mudanças de configurações que estão daquela versão que foi acessada para a versão atual configurada do objeto. E com esse recurso, nós podemos, então, retornar versões anteriores ou até mesmo salvar versões que foram modificadas no controlador para o Flex Control. O verificador de consistência do Flex Control nos permite visualizar, através da interface de runtime do Flex Control, se existe mudanças de configurações padronizadas do Flex Control com o controlador. Então, por exemplo, caso a gente tenha feito um ajuste de banda morta, um ajuste de trabalho, de alarme de uma entidade analógica, podemos visualizar através da tela de verificador de consistência que existem valores diferentes entre o Flex Control e o controlador. Estes valores diferentes eles são destacados pela linha azul mais escura. Então, quando o valor é divergente do Flex Control com o controlador, ele fica em destaque com a linha azul. E podemos, então, caso esse valor tenha sido realmente alterado de forma indevida, podemos restaurar as parametrizações dessas entidades para o controlador pelo Flex Control. Ou também fazer o caminho inverso. Pegar as configurações do controlador
e salvar no Flex Control. O Flex Control também conta com recurso de controle de bypass. Então, através da nossa interface em runtime, podemos visualizar para os controladores quais foram os locais em que foram aplicados bypass nos objetos do Flex Control e ter assim um maior controle dos locais onde esse recurso foi ativado. O bypass ele pode ser ativado ou desativado diretamente pela interface do Flex Control. O Flex Control também conta com recurso de alarmes avançados que atende à norma da ISA 182, que é o recurso de colocar o alarme como suprimido ou alarme em shelving dentro do Flex Control. E também o Flex Control está integrado de forma nativa à biblioteca High Performance, que atende à norma da ISA 101. Então, com essa biblioteca, nós podemos utilizá-la para fazer o desenvolvimento das nossas interfaces de processo de forma limpa e clara para o operador. Onde então nós podemos aplicar e utilizar o Flex Control? O Flex Control ele pode ser utilizado tipicamente em processos contínuos, semi-contínuos e onde a padronização é benéfica. Por exemplo, nos processos de mineração, óleo e gás, indústrias químicas, papel e celulose, agronegócio, açúcar e álcool e saneamento. Vamos agora então falar de alguns exemplos de uso e vantagens com o Flex Control. Então, nesse nosso primeiro exemplo de uso, vamos imaginar um processo contínuo realizando a produção da nossa planta e durante o seu funcionamento, um dos sensores não vitais para o processo apresenta problema. Normalmente, nesse cenário, onde um sensor não vital para o processo apresenta problema e queremos manter a planta em funcionamento, a equipe técnica vai a campo e tenta fazer a substituição deste sensor. Quando ela não consegue, não tem o recurso para fazer a troca do sensor, eles normalmente partem para o recurso de fazer um jumper físico no sensor, para poder manter a planta funcionando. Em casos também em que o sensor talvez não esteja fisicamente acessível, para manter a planta ainda em funcionamento, nós podemos procurar um artifício de fazer o bypass de forma virtual, acessando diretamente o programa do controlador e retirando este sensor da lógica de funcionamento da nossa planta de processo. Ocorre que nesse cenário, a retirada desse sensor e o não acompanhamento dos locais onde o recurso de bypass foi aplicado de forma física ou virtual pode trazer alguns malefícios ao nosso processo, como a falta de utilidade dos sensores quando estes retornarem ao seu pleno funcionamento, a falta de segurança do processo, pois não sabemos se o bypass que foi aplicado naquele momento foi retirado ou não, e também acionamentos indevidos de dispositivos, pelo fato de estar jampeado e não termos retirado aquele recurso necessário para manter a planta em operação. Com o Flex Control, você não vai ter esse tipo de problema, porque nós podemos então acompanhar e através da própria ferramenta do Flex Control, fazer a aplicação e retirada dos bypass em runtime, visualizar todos os locais onde o recurso de bypass foi aplicado para cada controlador, e dessa forma nós conseguimos ter um acompanhamento em runtime e mais segurança para poder atuar no nosso processo. E este recurso traz então como vantagem aumento da confiabilidade do nosso processo, um controle dos dispositivos com bypass e maior segurança na operação. Agora, um segundo exemplo também de uso do Flex Control, agora para a parte de distribuição de água, vamos imaginar que a nossa equipe foi a campo realizar uma manutenção em uma bomba de abastecimento de água. Durante a manutenção da equipe, ela pode realizar diversas modificações de parâmetros para verificar a integridade de funcionamento do equipamento. Então, através do Ellipse Mobile, eles podem ter realizado mudanças e acompanhamentos dessa bomba para verificar se está tudo correto. E durante essa manutenção, pode não ter feito a configuração correta de algum parâmetro do equipamento. A equipe no centro de controle pode acompanhar todo o processo dessa planta de distribuição de água através do EPM Portal. E através dessa ferramenta, eles conseguiram identificar que a equipe, durante o seu processo de manutenção, acabou que não configurou corretamente, não retornou o parâmetro de configuração corretamente, o parâmetro de intervalo de partida do motor. E esse parâmetro não retornado para o seu valor devido pode trazer alguns problemas para o nosso processo, como, por exemplo, pode danificar o equipamento, trazer um maior gasto de energia
para a nossa planta, pois a bomba, por exemplo, se esse parâmetro de partida for ajustado com um valor muito baixo, a bomba vai ficar ligando e desligando, e esse consumo de energia será maior. Pode ocasionar uma parada de abastecimento, pois se a bomba se danificar, nós não teremos mais o abastecimento de água na cidade. E também pode gerar multas, devido a danificação, a bomba apresentar problema, né, estar com problema, a manutenção dessa pode demorar muito para ocorrer. Então, a demora da substituição da bomba pode gerar multas para a nossa empresa. E com o EPM Portal Flex Control, então, nós conseguimos restaurar os parâmetros de operação da bomba. Então, através do EPM Portal, podemos identificar que houve uma configuração não devida na bomba, e com o Ellipse Flex Control, nós podemos utilizar o recurso de verificador de consistência e olhar qual era o valor que estava na bomba antes da manutenção e qual é o valor que está agora no PLC. Então, neste exemplo aqui, colocamos o valor 300, que era o valor correto de operação. Então, a cada 5 minutos, a bomba deveria esperar para ligar novamente. Só que durante a manutenção, para ver ali o funcionamento pleno dela, a equipe de manutenção deixou apenas em 10 segundos. Então, esse mau funcionamento pode dar problema. Então, pelo Flex Control, podemos então restaurar esses valores. E com isso, vai nos trazer para o nosso processo uma economia maior de energia, menores custos, aumento da confiabilidade do nosso processo, devido a todo esse acompanhamento e robustez, e aumento da vida útil do equipamento. E agora, então, vamos passar para a parte das perguntas. Então, nós vamos ler aqui as perguntas que foram colocadas no chat ali das questões e vamos responder as perguntas a vocês. Então, pessoal, uma das primeiras perguntas aqui é se o webinar vai ser disponibilizado, né? A nossa ideia é, realmente, nós estamos gravando, né, e disponibilizar depois esse conteúdo aqui na página da Ellipse. Tá ok? Enquanto chegam perguntas, Marco, se você também quiser ir mostrando o próprio funcionamento do Flex Control, né? Então, temos uma pergunta aqui, que é o seguinte: se a biblioteca será paga ou será gratuita como o High Performance? Então, na verdade, quem perguntou aqui foi o Lessênio. Então, Lessênio, o Flex Control não é apenas uma biblioteca, né? Ele é um conjunto de coisas, né? Então, a gente tem, junto com uma licença do Flex Control, você já tem uma licença de EPM, e também tem toda essa arquitetura, né, que vem junto, né? Então, na verdade, você tem ali as bibliotecas, os controladores, né? Tem toda essa infraestrutura que vem junto. Então, ele tem um custo, sem dúvida, um pouco superior ao Ellipse 3, mas ele já vem com uma série de coisas inclusas, né? Então, não é apenas uma biblioteca. Outra pergunta, Marco, é se os faceplates podem ser customizados. Você quer responder essa? Oi, obrigado, Marcelo. Então, os faceplates, obrigado pela pergunta. Quem fez a pergunta foi o... Deixa eu acessar aqui. Cláudio Cláudio, Romero. obrigado pela pergunta. Os faceplates, eles são nativos, né? Tem uma configuração que você pode usar, a configuração padronizada do Flex Control, mas você também pode criar os seus próprios faceplates de operação. Então, eles podem sim ser customizados de acordo com a sua necessidade do processo. Acho que só uma coisa a mais sobre os faceplates, né? Na verdade, a forma como a gente construiu os faceplates é que eles leem a configuração das entidades dinamicamente, né? Então, por exemplo, se você configurou 10 comandos, na hora que você abrir o faceplate, na aba comandos, já vão estar os 10 comandos. Então, na verdade, os faceplates eles não são criados um a um, né? Eles leem a configuração do que foi declarado nas entidades do sistema e ele vai se adaptar automaticamente, né? Perguntaram aqui um exemplo, o Francisco perguntou um exemplo de sistema híbrido. Na verdade, existe não sei se essa nomenclatura ainda é muito conhecida, né? Mas originalmente sistemas DCS
na década de 90, nós tínhamos alguns fornecedores tradicionais de DCS, né, como, por exemplo, ABB, Honeywell, e assim vai, tá? E hoje a gente entende sistemas híbridos como aqueles de fornecedores tradicionais de PLCs, né? Então, basicamente, Rockwell, Siemens e Schneider, tá? Que são tipicamente que nós chamamos de sistemas híbridos, tá? Outra pergunta aqui, se o Flex Control gera automaticamente os blocos das entidades no programa do CLP ou é disponibilizada uma biblioteca para o software do CLP? Marco? Desculpa, quem foi que fez a pergunta? Perdão. Foi o Otávio. Ô, Otávio, obrigado pela pergunta, viu? O Flex Control, então, ele tem os blocos de programação de cada entidade para ser aplicado no controlador. Alguns desses blocos já estão prontos para você utilizar e você só tem que fazer o quê? Você tem que ir replicando eles para poder fazer a reserva do espaço de memória que você vai utilizar para cada uma dessas entidades do Flex Control. Então, por exemplo, nós já temos o bloco configurado e ajustado das analógicas do Flex Control. Você vai pegar esse bloco, você vai adicionar o seu programa do controlador e dentro do programa do controlador, você vai adicionar esse bloco na sua programação N vezes de acordo com o espaço que você quer reservar para essa entidade. Então, se eu quero reservar, por exemplo, 10 entidades, 10 espaços de memória, né, para a entidade analógica no meu controlador, eu replico esse bloco da analógica 10 vezes. E aí eu vou ter, então, 10 analógicas no meu processo. Então, para algumas entidades, eu vou precisar, então, replicar esses blocos N vezes, de acordo com o que eu precisar, e para outras, eu vou ter que realizar alguns ajustes, como, por exemplo, equipamento. Equipamento, por ser uma entidade particular do processo, eu posso ter mais valores de estados, menos valores de estados, mais comandos, menos comandos. Então a gente vai ajustando o bloco da programação das entidades do Flex Control de acordo com a modelagem do bloco para o nosso processo. Tá? Então o bloco ele segue a padronização que a gente precisa adotar na hora que está programando o controlador, mas também ele tem essa flexibilidade para você ajustar ali de acordo com a necessidade da modelagem do seu processo. Ok, tem uma pergunta muito legal aqui do Wesley, que é se a pessoa já tiver um Ellipse C3 na planta, como seria a migração para o Flex Control, né? Então, Wesley, seria o seguinte, a migração em termos das licenças do E3, né, isso pode ser feito um upgrade, mas para você ter os benefícios do Flex Control, você vai ter que fazer uma alteração no programa do seu controlador. Como é que seria essa alteração? Ou você vai, vamos dizer assim, criar um programa novo, que ele vai estar já na filosofia do sistema, né? Então, ele vai ter que seguir essas entidades que a gente listou ali, que seriam basicamente os analógicos, os parâmetros, os equipamentos, PIDs, totalizadores, né? Ou você vai manter o teu programa atual e vai ter que criar uma área de transferência, vamos dizer assim, né? Você vai ter que ter uma área intermediária entre as variáveis que estão no teu programa antigo, se elas não tiverem nenhum tipo de padrão, né? Para que você possa, então, fazer um deparo ali, né? Você vai ter uma área de transferência do teu programa antigo no padrão do Flex Control, né? Então, geralmente, a gente já participou de algumas aplicações, né, que envolviam atualização de programas de PLCs e geralmente isso valeria a pena, por exemplo, o cliente já tem um PLC que tem um programa antigo e ele vai aumentar isso uma nova área com outro PLC. Então, na verdade, o novo PLC já vai vir com a filosofia e aí, nesse caso, valeria a pena talvez fazer uma alteração no PLC mais antigo, né, depois. Então, aí vai de caso a caso, né, como é que você pode fazer isso, né? Uma pergunta aqui do João seria se o Flex Control só opera com Siemens e Rockwell. Não, na verdade ele pode ser, ele pode interagir com qualquer PLC. A diferença é que no caso de Siemens e Rockwell, nós já oferecemos as bibliotecas. Na verdade, nós oferecemos bibliotecas de P&D, de analógico. Na verdade, já temos alguns templates já prontos, né, para esses modelos,
mas a metodologia do Flex Control ela é aberta, então você poderia, que na verdade a gente gostaria de fornecer essa biblioteca, mas caso por algum motivo não esteja disponível, ou é um controlador que é pouco utilizado, né? Você mesmo pode desenvolver porque não é nada complexo, né? Ele apenas tem uma área de transferência de dados padronizado, ok? Como vai ser a forma de licenciamento do Flex Control? O Vando que perguntou. Então, o licenciamento, ele você vai ter que, então, que contar quantas entidades que você vai utilizar. Então, no caso ali, vamos supor, ele é dividido em 6 entidades, né? Analógicos, parâmetros, equipamentos, PIDs, totalizadores. Então, cada uma dessas entidades consome um certo número de tags, que você não é obrigado a usar todos. Mas, então, por exemplo, uma variável analógica, ela não contém apenas o valor analógico. Ele contém uma série de outros parâmetros, por exemplo, bandas mortas, limites de alarme que existem no próprio controlador e no sistema. Então, tem algumas variáveis que a gente acaba tendo que ler e escrever do controlador para que a analógica seja uma entidade completa, né? Então, na verdade, para o licenciamento do produto, a gente então multiplica qual é o número de tags que vão ser gastos, considerando todas essas entidades, e aí, de acordo com o tamanho dessa licença, já vai vir uma licença de EPM correspondente, ok? Outra pergunta aqui, Marco, do Emerson, perguntando se para cada faceplate existe um function block lá para os controladores. Os faceplates, obrigado pela pergunta. Os faceplates, eles conectam, então, a cada bloco que foi configurado e cadastrado no Flex Control. Então, os faceplates de operações, eles conectam, então, na estrutura de dados que é gerada do Flex Control, de acordo com o bloco que foi programado no controlador. Então, a parte da configuração do bloco lá dentro do controlador, tem algumas functions que a gente já tem pronta, que você tem que seguir, né, para ter uma regrinha. Por exemplo, o equipamento, a gente cadastrou, configura ele, né, para ter, por exemplo, 3 tipos de parada de funcionamento ou partida de funcionamento, né? Então, intertravamento e defeitos são funções que podem parar o funcionamento de um equipamento, caso elas ocorram. E a função de permissivo, por exemplo, ela pode impedir uma partida do equipamento. Mas caso ele já esteja funcionando, ele mantém o equipamento em funcionamento. Então, o permissivo ele não interrompe o funcionamento do equipamento. Então, essas características de comportamento do equipamento, você tem que utilizar as funções desse bloquinho do equipamento para poder fazer uso dessas funcionalidades. E essas funcionalidades, então, a partir do cadastro do Flex Control, são importadas, são absorvidas, né, automaticamente pelo faceplate de operação do equipamento. E como o Marcelo comentou, ele é totalmente dinâmico, né, porque a gente não sabe quantos estados, comandos e outros atributos o equipamento vai ter. Então, conforme você vai cadastrando e adicionando funções nos equipamentos, esse faceplate é modelado automaticamente. Tá? Então, para determinadas ações, a gente tem algumas funções que precisam ser respeitadas para que a gente tenha a segurança da operação da nossa planta, e outras você vai replicar basicamente um bloco da programação. Legal. Temos aqui 2 perguntas bem complementares aqui, uma do Luiz, perguntando se é possível o integrador criar os blocos para os controladores de outras marcas não suportadas pela Ellipse, e o Emerson perguntou na sequência se existe um documento com o descritivo desses blocos. Então, é exatamente isso, a gente fornece já documentos que explicam como é essa área de troca de dados, né? E é a nossa intenção ter cada vez mais controladores disponíveis, mas, por exemplo, se alguém quiser desenvolver essa interface para algum PLC específico que não é suportado, né? Isso é altamente incentivado por nós, né? Então, nós temos esses documentos já que explicam como isso pode ser feito e, inclusive, a gente também tem entrado em contato com os fabricantes, né? Para que eles mesmos façam essas próprias implementações, né? Na verdade, isso já ficaria, então, disponível. Quando você instala o Flex Control, ele já instala as bibliotecas e esses documentos para todos os controladores que nós suportamos, né?
Então, a cada momento, se a gente tiver novos blocos disponíveis, então isso já vai estar automaticamente sendo replicado para todos os instaladores e você vai poder atualizar isso gratuitamente. Tá ok? Outra pergunta aqui, Marco, sobre cursos do Flex Control, que você poderia falar um pouquinho sobre isso. É do Felipe. Boa. Obrigado, Felipe, pela pergunta. Os cursos do Flex Control, eles vão subir, eles vão estar disponíveis, então, na plataforma de EAD da Ellipse. Então, a gente acredita que até ali o começo do próximo ano, a gente já fez as gravações dos cursos e só falta realizar as edições. Então, até mais ou menos de 15 a 20 dias, a gente acredita que já vai estar disponível lá na plataforma de EAD da Ellipse. Então, vocês vão poder acessar lá a nossa plataforma de EAD, de aprendizagem da Ellipse, e fazer o curso diretamente por lá. Então vai ser um curso à distância, né? Vocês vão poder acompanhar o curso do Flex Control. Seguindo também, Marco, foi perguntado aqui sobre também licença demo, tá? Como é que é o demo do Flex Control? Joia. Eu não posso estar procurando aqui quem foi que fez a pergunta, mas desculpa. O demo do Flex Control, então, o Flex Control tem a versão demo? Tem. Então, lá quando vocês acessarem o site da Ellipse, vai ter uma área dos produtos da Ellipse. Vocês podem ir lá em produtos e ir pelo Flex Control ou em downloads e acessar o Flex Control e fazer o download da ferramenta. Quando você fizer o download da ferramenta, vai vir os manuais, né, do Flex Control e também o manual do treinamento que vai ser utilizado, só complementando, né, vai ser utilizado na nossa plataforma EAD. E a versão demo do Flex Control, ele segue basicamente a mesma regra que a Ellipse adota para as outras ferramentas. Então, ele permite que você cadastre apenas um controlador no Flex Control e até 20 entidades de configurações no Flex Control. Então, ele segue basicamente a mesma lógica ali de padronização e configuração das versões demos das ferramentas da Ellipse. Então, até 20 entidades eu posso colocar no Flex Control para poder testar. Tá ok. Eu acho que, assim, para enriquecer um pouco aqui o entendimento, né, Marco? Acho que se você pudesse fazer, então, já que está aí na tela, uma pequena demonstração, né, de como é que... acho que talvez isso possa ficar mais claro para o pessoal como que é feita uma configuração de uma entidade qualquer, né, alguma coisa assim. Joia, maravilha. Então, eu abri aqui para vocês visualizarem a ferramenta. Então, como é que eu faria o cadastro dos controladores, do Flex Control, das entidades, a migração automática para o EPM, onde vocês vão encontrar essa migração automática dos dados do Flex Control no EPM, e onde vocês podem, depois desses dados migrados, gerar relatórios e informações para o seu processo. Aqui no Flex Control, você vai visualizar nessa árvore à esquerda todos os controladores que foram cadastrados na sua estrutura. O cadastro é feito dentro do ambiente de estúdio, como a gente viu na apresentação. Então, eu cadastro os controladores no Flex Control e informo, neste cadastro, como eu faço para encontrar cada entidade que foi programada dentro do controlador. Ao executar o Flex Control, a gente vem para esse ambiente, então, de edição e adição das entidades que serão utilizadas efetivamente no nosso processo. Então, eu abro a árvore do controlador que eu quero cadastrar ou editar uma nova entidade. Eu vou até a seção da entidade que eu quero cadastrar, por exemplo, analógica. E para fazer uma adição de uma nova entidade, eu vou aqui no maisinho, no canto superior direito, e realizo aqui a adição de uma nova analógica, por exemplo, analógica do web, né? Então, cadastro aqui o nome dessa analógica, informo qual área de memória ela está configurada, o nome da sua legenda, qual é a área de processo de alarme que ela está configurada. Então, a gente consegue configurar, informar, né, para cada entidade a sua área de processo de alarme, a sua tela de operação de processo, a descrição, quem pode realizar alterações para essa entidade. Então, a gente tem uma segurança aqui para poder dizer quais determinados grupos de usuário podem acessar e modificar a edição dessa entidade analógica. Na aba de configuração, nós podemos fazer a configuração efetiva da analógica, né, dizendo se ela vai passar a ser utilizada dentro do controlador. Então, essas parametrizações que a gente faz é diretamente das informações que serão enviadas ao controlador. Então, se ela vai estar habilitada ou não, qual será a sua escala de operação, será de valores de 0 a 100, por exemplo, né? Ela terá banda morta para poder fazer o envio das informações, a sua unidade de engenharia, o formato de visualização dessa analógica dentro do nosso supervisório. Podemos colocar também de forma informativa
qual é o tipo de instrumento que está sendo feita a leitura desta analógica, habilitar a média móvel diretamente no controlador, informando seu período, o armazenamento no EPM. Então, se eu quiser armazenar entidades do Flex Control diretamente no EPM, eu preciso vir aqui e habilitar o armazenamento. Dessa forma, quando o EPM fizer a varredura das entidades que estão configuradas, as que estiverem habilitadas para gravação serão armazenadas automaticamente no EPM. Também podemos fazer a configuração dos alarmes. Estes aqui também são enviados diretamente à programação do controlador. E também podemos habilitar o alarme para o SCADA. Né? Então, temos duas seções de alarmes diferentes, no caso aqui da analógica, para o controlador e para a visualização no nosso supervisório. Tá? Então, configurada a sua analógica, nós podemos aqui criar e configurar essa entidade. E aí ela vai passar a existir aqui na nossa árvore de entidades cadastradas. Tá? Eu vou enviar esses valores para o meu simulador da entidade analógica e vocês vão observar aqui que eu posso também visualizar em runtime os valores sendo alterados dinamicamente. Tá? Esses checks estão marcados e outros desmarcados têm a relação com o verificador de consistência que a gente comentou na nossa apresentação. Então, quando ele está preenchido, que agora eu enviei os parâmetros de configuração para o controlador, significa que está sincronizado. Então, os parâmetros cadastrados no Flex Control estão iguais ao do controlador. Se eles não estiverem preenchidos, quer dizer que há divergência. Então, tem parametrizações diferentes entre controlador e a entidade cadastrada no Flex Control. Com esse cadastro, então, realizado no Flex Control, no EPM, vocês vão visualizar... Eu não conectei aqui. Conectar. No EPM, vocês vão visualizar a importação automática dessas entidades através da seção de modelos, Ellipse Data Model. Aqui vai estar o nome do seu interface que você cadastrou e depois a árvore de processos do Flex Control, organizada por controlador. Dentro da árvore controlador, vocês vão encontrar as entidades e dentro das entidades, vocês vão encontrar as entidades cadastradas conforme vocês fizeram no Flex Control. Com o cadastro das entidades e dos objetos já armazenados no EPM, então, nós podemos depois utilizar os recursos nativos do EPM, de análise, né, como o EPM Portal, para visualizar as informações da minha analógica, montar, né, um dashboard para poder visualizar as informações de temperatura, parâmetros e visualizar através dos widgets ou de gráfico, tá? Nesse slide, por exemplo, nesse dashboard, a gente fez uma configuração de que o contexto pode ser mudado. Então, eu queria ver como é que está o funcionamento do controlador Siemens. Joguei lá e já vi. Eu queria ver do Rockwell novamente. Pode jogar aqui na ferramenta do portal do EPM e já ver as informações ali em tempo real de cada controlador. Então, esse aqui você pode montar o dashboard que você quiser. Tá? E também você pode visualizar as informações através do Ellipse Mobile. Você pode criar áreas de acesso das informações dos controladores pelo Flex Control ou de uma forma contextualizada já do processo, tá? Aqui a gente fez por controlador. Tá? E aí você pode então ter também essa informação. No meu caso ele desconectou, mas tudo bem, vamos novamente. Aqui é a informação das informações de cada controlador através do Ellipse Mobile. Então podemos utilizar displays de configuração, set points, visualizar de forma gráfica, tá? Então, com a integração Flex Control EPM, nós temos aqui, abre diversas opções, né, para a gente gerar análises, KPIs, relatórios e visualizações em tempo real. Então, isso aqui foi uma visão geral ali da parte de cadastro do Flex Control e do uso ali, como é que os dados vão parar no EPM e as interfaces de visualização. Pode ser desde a nossa tela de processo, né, no E3, até as interfaces ali no EPM. Então, poderia ter uma tela de processo também no Flex Control e visualizando as informações aqui na nossa tela de processo. Muito bom. Então, pessoal, temos mais algumas perguntas comerciais. A gente vai preferir responder essas perguntas logo em seguida para cada um, tá? Na verdade, como eu mencionei, o Flex Control ele tem uma característica aqui, então, de cada licença, ele já vai vir incluso uma licença estimada do EPM para o armazenamento das variáveis analógicas e parâmetros. Então, pelo fato de ter toda essa engenharia incluída e também ter o EPM, uma licença de EPM já incluída, o custo do runtime ele é ligeiramente superior ao E3, tá? Mas não é muito superior.
E aí a gente também incentiva bastante os parceiros a migrarem as suas ferramentas, né, de configuração, né, os estúdios, né, também para poderem estarem habilitadas para o uso do Flex Control, tá? A gente vai divulgar para vocês, para quem que participou também, vamos deixar disponível essas regras para os parceiros, tá? Como é que funciona essa migração para a ferramenta de engenharia, tá ok? Bom, demais perguntas aqui que não puderam ser respondidas aqui, então a gente vai responder na sequência, tá? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, mais técnica, a gente também pode dar sequência aqui. Caso contrário, passa a palavra para o Marco e vamos encerrar aqui. Então, lembrando que nós vamos distribuir, né, e disponibilizar esse vídeo para todos acessarem depois pela página da Ellipse, tá ok? Marco, alguma consideração adicional? Quero só agradecer a todos pela presença, obrigado por vocês terem participado. E em caso qualquer dúvida que vocês tenham com o Flex Control ou informações que vocês precisem, até na questão que foi levantado, né, de eu quero criar o meu bloco de programação para um outro controlador de mercado, pode chamar a gente vai estar aqui à disposição para ajudar vocês, o que for preciso, tá bom? Obrigado a todos. Ok, então, pessoal, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, né? Lembrando também que o produto está em constante evolução, né? A gente tem outras melhorias no produto, a gente tem novas características, né, que vão ser desenvolvidas em breve, né? Na verdade, a nossa ideia é que vocês, por exemplo, quem adquire, por exemplo, o Flex Control na versão 1.0, né, que é a versão atual, assim que a gente lançar, por exemplo, uma versão 2.0, a atualização do Flex Control em si poderá ser feita, né, gratuitamente. A diferença seria no caso das features do próprio E3, né, que são necessárias, né? Então, no caso, a gente vai manter uma família de compatibilidade entre as versões do E3, né? Então, atualmente, por exemplo, a versão 1.0 do Flex Control, ele está compatível com as versões 5.5 ou superior do Ellipse E3. Tá? Então, a partir do momento que a gente lançar alguma feature nova na versão 2.0, por exemplo, que necessite de recursos de versões mais novas, né, isso vai ser informado também, caso isso venha a acontecer no futuro. Tá? E também temos bastante interesse, né, de desenvolver essas interfaces para novos modelos de controladores. Né? Então, caso vocês tenham também necessidades de alguns modelos, alguns fabricantes, né, que seria interessante da gente desenvolver, né, estamos à disposição para ajudar no que for preciso também. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos pela presença e estamos disponíveis nos nossos canais digitais também, pelos telefones, né, caso queiram alguma informação adicional. Ok? Então, muito obrigado a todos.